Paz do Senhor, querido professor. Somos gratos a Deus pela oportunidade de mais uma pré-aula da lição do maternal e hoje nosso tema é a história de Cornélios. Hoje nós vamos descobrir quem é Cornélios. A leitura bíblica está lá no livro de Atos, capítulo 10, do 1 ao 48. Geralmente as nossas leituras bíblicas, elas são bem pequenininhas, mas hoje está bem extensa. Como o maternal são crianças ali na faixa etária de 2, 3, acho que até 4 anos, eles com certeza não são alfabetizados e não sabem ler. Se fossem os juniores que já sabem, aí a gente poderia fazer aquela leitura dinâmica. Mas, se você tiver uma professora junto com você na sala de aula, 2 professoras, você pode fazer aquela leitura dinâmica. Você lê um, ela lê outro. Mas se não, você lê ali o texto principal, que fala sobre Cornélio, e entra ali na sua lição. Eu trouxe pra gente aqui a nossa Bíblia grande. Se você não tiver essa, ou se você tiver outra, você pode estar utilizando. E dentro, aí você pode abrir e dizer, vamos ver que história nós vamos ver hoje. Aí você abre e tá lá no PDF, ó. Eu coloquei assim, Centurião Cornélio. Aí coloquei o versículo aqui pra gente. Aí essa eu tirei a impressão e revesti com fita durex pra ficar mais firminho, sabe? Aí você começa a contar a história do centurião Cornélio, que ele era um homem temente a Deus. Eu trouxe aqui pra gente, ó, Cornélio, o nosso Cornélio. Que ele era um homem temente ao Senhor, que ele orava ao Senhor e que ele era bondoso, que ele dava moeda àqueles que precisavam. Só que Cornélio, ele não conhecia Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda. Quando Cornélio ele estava orando, Deus enviou um anjo para que ele falasse com Cornélio. Então ele diz a Cornélio que Deus ouve a oração dele e que se agrada da oração dele. Pediu para que ele enviasse 2 mensageiros e um soldado até Pedro, até uma cidade que se chama Jope. Aí eu trouxe aqui pra gente a cidade que Cornélio morava e a cidade que ele mandou os mensageiros até Pedro. Ó, tá lá no PDF também. Aí você pega 2 palitos de churrasco, como você preferir, coloca aqui e tá o nome da cidade de que Cornélio enviou Pedro, ou enviou os mensageiros até Pedro. E aqui tá Cesareia, que Cornélios ele morava em Cesareia. Então você pergunta às crianças, onde é que Cornélio morava? Aí você repete até que elas possam entender que ele morava em Cesareia. Depois, você fala que ele enviou os mensageiros até Pedro, que estava em Jope, na casa de um amigo chamado Simão. Então, o anjo diz a Cornélio, olha, envia 2 mensageiros e um soldado junto com eles até Pedro. Chegando lá, ele saberá o que fazer. Então, Cornélio envia um soldado. Tudo tá em PDF, tá certo? E 2 mensageiros junto com ele. Até Pedro. Só que, antes deles chegarem lá em Jope, era uma viagem bastante longa. Pedro ele estava orando no telhado da casa do seu amigo Simão. E a Bíblia fala que era perto do meio-dia. Então aqui eu trouxe pra gente, ó, a casa de Simão, né? O amigo de Pedro. Eu peguei uma caixa de sapato e revesti ela toda com esse fundo aqui, ó. Eu imprimi, aí você coloca lá na internet, fundo de madeira ou fundo de casa. Eu vou deixar lá no PDF para facilitar, que vai aparecer vários para vocês. E esse fundo também de uma casa, eu peguei na internet, mas eu vou disponibilizar lá. Aí eu coloquei aqui, abri a caixa toda. Isso era a parte lateral. Aí eu cortei aqui para que ficasse assim. Então, aí você pega, faz uma escadinha. Essa aqui também eu fiz com papelão e revesti só com EVA. Faz a escadinha. E aqui tá Pedro orando. E Pedro, ele estava orando. E Pedro sentiu fome. Então,
A Bíblia fala que desceu do céu. Aí, o que é que eu fiz? Peguei uma touca de cetim que eu tinha em casa. Mas aí você pode estar fazendo do jeito que você quiser e com o que você tiver também. Peguei uma touca de cetim e coloquei os animais dentro. Porque a Bíblia fala que desceu do céu um lençol. E dentro desse lençol tinha vários animais. E Pedro escuta uma voz que diz: mata esses animais e come. Ai, quais são esses animais? Aí é bom você dizer, tia agora vai mostrar vários animais para vocês e perguntar para eles o nome desses animais. Aí você começa a tirar. Meu Deus, que animal é esse? Aí eles vão dizer, camelo. Ou talvez muitos digam cavalo, aí você diz, é um camelo. Aí tá aqui, ó, camelo, uma arara e tem vários outros animais. E percebam que todos esses animais que estão saindo de dentro do lençol são animais que aparentemente para os judeus são impuros. O que é impuros? Que eles não poderiam comer. São animais que estão listados lá em Levítico. Se não me falha a memória, capítulo 11, Levítico capítulo 11. Está listado lá os animais que são impuros e que os judeus não podem comer. Então Pedro, olhando para aquele lençol descendo do céu, ele diz: mas como é que eu vou comer esses animais impuros? Eu não posso porque eu sou judeu. Então Pedro escuta a voz dizendo novamente: não chame de impuro aquilo que Deus purificou, ou seja, aquilo que Deus limpou. E Pedro, essa cena se repete, essa visão se repete por 3 vezes. E Pedro não aceitou. Pedro não fez, ele não matou e não comeu. Só que nessa hora, um anjo vem até Pedro, e avisa Pedro dos 3 mensageiros que estão vindo a caminho. E ele diz: olha, esses 3 homens estão à tua procura. Vá e não recua. Vá e faça tudo quanto eles disseram. Porque Deus ele já sabia de tudo. Então os 3 homens chegam. Eu vou abrir aqui, tá? Para vocês verem melhor. Os 3 homens chegam aqui e falam até Pedro e eles perguntam: vocês conhecem alguém chamado Pedro? Então Pedro se apresenta e diz: este sou eu quem vocês procuram. E eles falam a Pedro a visão que Cornélio teve. Eles contam a Pedro a visão, o que o anjo disse para o centurião deles. Então Pedro convida para que eles possam entrar na casa do amigo dele, ceiar junto com eles e na manhã seguinte partir para Cesareia, que era a cidade onde Cornélio habitava. Então, chegando lá, depois dessa longa viagem, ele encontra Cornélio. E quando Cornélio encontra com ele se prostra diante de Pedro. Isso mesmo. Ele se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro diz: não, homem, levanta, porque igualmente a tu, eu também sou homem. Ou seja, Pedro reconhece que a glória não é dele. A glória nunca vai ser nossa, mas sim do nosso Deus. Então, a casa de Cornélio estava cheia de gente, cheia de parente, tudo esperando por Pedro. Isso tudo tinha um propósito. Foi quando Pedro entendeu o propósito de Deus para a vida daquele homem e daquelas pessoas. Então Pedro fala: eu sou judeu. E imagina se as pessoas me vissem aqui na tua casa, que é um gentio. Ele trabalhava para os romanos. Ele era um centurião romano. Então, os judeus e os gentios, eles não se davam bem. Eles não eram amigos. Mas Cornélio era um homem temente a Deus. E por conta da oração de Cornélio, Deus ouviu a sua oração. Então Pedro começa ali a dizer os feitos de Jesus, a dizer os milagres que Jesus fez. E a partir dali, os gentios, eles aprenderam sobre Jesus, eles ouviram sobre Jesus e eles conheceram o verdadeiro Jesus, porque eles não conheciam. Então Pedro entendeu
que o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, ele não só era para os judeus, mas sim para todo aquele que aceitasse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não importa a raça, não importa o local e não importa a idade, mas se verdadeiramente confessasse ao Senhor a sua vida, ele seria o Senhor da sua vida. Então, naquele mesmo dia, todos foram batizados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. No nosso espaço da Bíblia de hoje, está dizendo assim: como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. E eu trouxe aqui pra gente, ó. Tá faltando uma parte aqui, porque antes de fazer essa lateral, eu colei a mão. Aí não deu pra completar, senão ia cobrir o dedo. Mas tá dizendo assim, ó: como Deus é poderoso, Ele não despreza a ninguém. E uma mãozinha assim orando. Para significar que todos aqueles que oram, Deus ouve a nossa oração. Deus não só ouve a nossa oração, mas Ele também responde no tempo dele, no tempo certo. No nosso espaço confecção, que tem falando tudo aqui que a gente vai precisar e essas coisas, no espaço arte, para ser mais clara, tá falando pra gente pegar massinha de modelar. Eu trouxe aqui pra gente só uma simbologia e você distribuir para eles as massinhas no final da aula. Eu sugiro fazer sempre isso no final da aula. Então você distribui para eles as massinhas. Se você tiver molde em casa de animais, é bem melhor. Mas se não, deixa eles usar a criatividade deles. Aí você distribui a massinha para cada um e pede para eles fazerem ali o formato do animal que eles acham que estava no lençol. Do animal que eles acham que estava ali dentro. Aí você diz: será que a cobra estava dentro do lençol? Quem acha faz a cobra. Será que o camelo estava dentro do lençol? Aí como a gente viu, a gente sabe que ele estava. Então pede ali para eles desenharem. Então é isso. Essa foi a nossa pré-aula de hoje. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu espero que sua aula seja muito abençoada. Não esquece de dar o like, deixar seu feedback nos comentários e compartilhar essa aula com mais alguém. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.